Capítulo 6. Descendentes de Noé até Jacó, diversos países que eles ocuparam. Gênesis 10. Os filhos dos filhos de Noé, para honrar-lhe a memória, deram os próprios nomes aos países onde se estabeleceram. Assim, os 7 filhos de Jafé, que se estabeleceram pela Ásia, desde o Monte Tauro e o Amã até o rio de Tanaís, e na Europa até Gades, deram os seus nomes às terras que ocuparam e que não eram ainda povoadas. Gomer fundou a colônia dos Gomeres, que os gregos chamam Gálatas. Magog fundou a dos Magogianos, a que se chamam Citas. Javã deu o nome de Iônia e a toda a nação dos gregos. Madai foi o fundador dos Madianos, que os gregos chamam Medas. Tubal deu o seu nome aos Tubalinos, que agora se chamam Iberos. Meseque deu o próprio nome aos Messinianos, o de Capadócios, mas eles têm agora é novo. E ainda hoje, uma de suas cidades tem o nome de Malaca, o que nos mostra que essa cidade antigamente se chamava assim. Tiras deu o seu nome aos tírios, dos quais foi o príncipe e que os gregos chamam Trácios. Assim, todas essas nações foram fundadas pelos filhos de Jafé. Gomer, que era o mais velho dos filhos de Jafé, teve 3 filhos. Askenaz, que deu o seu nome aos askenazios, aos quais os gregos chamam regianos. Rifate, que deu o seu nome aos rifanios, aos quais os gregos chamam Plafagonianos. Togarma, que deu o seu nome aos Togarmanianos, aos quais os gregos chamam frígios. Javã, outro filho de Jafé, teve 4 filhos, Elisã, Tarsis, Quitim e Dudanim. Elisã deu seu nome aos Elisamos, que hoje se chamam Ecolianos. Tarsis deu o seu nome aos Tarsianos, que hoje são Cilicianos, cuja principal cidade ainda hoje se chama Tarso. Quitim ocupou a ilha que agora se chama Chipre, a qual deu o seu nome, razão porque os hebreus chamam de Quitim todas as ilhas e todos os lugares marítimos. Ainda hoje, uma das cidades da ilha de Chipre é chamada Citium, por aqueles que dão nomes gregos a todas as coisas, que pouco difere do nome Quitim. Eis as nações de que os filhos de Jafé se tornaram senhores. Antes de retomar o fio da minha nação, acrescentarei uma coisa que talvez os gregos ignorem. Esses nomes foram mudados segundo a maneira de falar, para tornar a pronúncia mais agradável, pois entre nós não serão jamais mudados. Os filhos de Cão ocuparam a Síria e todos os países que estão além dos montes, de Amane e do Líbano até o oceano, dando-lhes nomes dos quais alguns são hoje inteiramente desconhecidos e outros modificados de tal modo que mal se poderiam reconhecer. Somente os etíopes, dos quais Cuxi, filho de um dos 4 filhos de Cã, foi príncipe, conservaram o nome ancestral, não somente naquele país, mas em toda a Ásia. Ainda hoje, eles são chamados cuxenses. Os misraenses, descendentes de Misraim, também conservaram o seu nome, pois nos chamamos Misral ao Egito e misraenses aos egípcios. Put povoou a Líbia e chamou a esses povos com o seu nome, putenses. Existe ainda hoje, na Mauritânia, um rio que tem esse nome.
e vários historiadores gregos o mencionam como também ao país vizinho, a que chamam Put, mas que depois mudou de nome por causa de um dos filhos de Misraim, Leabim. Direi em seguida porque lhe deram o nome de África. Canaã, quarto filho de Cã, estabeleceu-se na Judéia, a que chamou com o seu nome, Canaã. Cuxi, o mais velho dos príncipes de Cã, teve 6 filhos: Seba, príncipe dos sebaenses; Avilá, príncipe dos avilenses, que agora são chamados getulienses; Sabta, príncipe dos sabataenses, a que os gregos chamam astabarrienses; Ramá, príncipe dos ramaenses, que teve 2 filhos que moram entre os etíopes ocidentais, um de nome Dedã e outro de nome Seba, que deu nome aos sabaenses. Sabteka. Quanto a Nimrod, sexto filho de Cuxi, ficou entre os babilônios e tornou-se senhor deles, como já o disse anteriormente. Misraim foi pai de 8 filhos, que ocuparam todos os países que estão entre Gaza e o Egito. Mas somente um dos 8, Filistim, manteve o nome no seu país. Os gregos deram o nome de Palestina a uma parte dessa província. Quanto aos 7 outros irmãos, chamados Ludim, Anamim, Leabim, Raftuim, Patrussim, Casluim e Caftorim, com exceção de Leabim, que fundou uma colônia na Líbia. Ele deu o seu nome. Nada sabemos de suas obras, porque as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes, como diremos a seu tempo. Canaã teve 11 filhos. Sidônio, que construiu na Fenícia uma cidade a qual deu o seu nome, e a qual os gregos chamam Sidom; Amate, que construiu a cidade de Amate, que ainda hoje se vê e conserva o mesmo nome entre os que nela habitavam. Embora os macedônios lhe chamem Epifania, nome de um de seus príncipes, Arqueu, que teve como herança a ilha de Arruda; Amon, que teve a cidade de Arce, situada no Monte Líbano; quanto aos outros 7 irmãos, chamado Aveu, Et, Jebuseu, Arvadeu, Sineu, Zemarco e Girgazeu, só ficaram os nomes nas Sagradas Escrituras, porque os hebreus destruíram-lhes as cidades por motivo que depois direi. Gênesis 9. Quando, depois do dilúvio, a terra foi restaurada ao seu estado primitivo, Noé cultivou-a como antes e plantou uma vinha, da qual ofereceu as primícias a Deus. Bebeu o vinho que dela fez, e como não estava acostumado a uma bebida tão forte e ao mesmo tempo tão deliciosa, bebeu demais e ficou embriagado. Dormiu em seguida, tendo-se descoberto ao dormir, contra o que lhe permitia a descendência. Cã, o mais novo de seus filhos, vendo-o naquele estado, zombou dele e mostrou aos irmãos. Esses, porém, ao contrário, cobriram a nudez do pai com o respeito que lhe deviam. Noé, ao saber o que se havia passado, deu-lhes a sua bênção, e a ternura paternal fê-lo perdoar Cã, contentando-se em amaldiçoar apenas os seus descendentes, que foram assim castigados pelo pecado de seu pai, como iremos expor em seguida. Gênesis 11. Sem outro filho de Noé, teve 5 filhos, que estenderam o seu domínio desde a Ásia
a partir do rio Eufrates até o Oceano Índico. De Alão, o mais velho, vieram os elamenses, e dele os persas tiveram a sua origem. Assur, o segundo, construiu a cidade de Nínive e deu o nome de assírios aos seus súditos, os quais foram extraordinariamente ricos e poderosos. Arfaxade, o terceiro, também chamou aos seus pelo seu nome, isto é, arfaxadenses, que são hoje os caldeus. De Arã, o quarto, vieram os arramenses, aos quais os gregos chamam sírios. E de Lude, o quinto, vieram os ludenses, que hoje são chamados lídios. Arã teve 4 filhos, dos quais o mais velho, estabeleceu-se na Traconites, e aí construiu a cidade de Damasco, que está situada entre Palestina e a Síria, denominada Coelém. O segundo ocupou a Armênia. Jéter, o terceiro, foi príncipe dos Bactrianos. Emas, o quarto, dominou os Messianos, cujo país hoje se chama o Vale de Passim. Arfaxade foi o pai de Salá, e Salá, pai de Éber, de cujo nome os judeus foram chamados hebreus. Éber teve por filhos Joquitã e Peleg, este nascido quando se fazia a divisão das terras, pois Peleg em hebreu significa partilha. Joquitã teve 13 filhos: Almodá, Selef, Hazarmavé, Gerá, Adurão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe, que se espalharam desde o rio Confen, que está na Índia, até a Síria. Depois de haver falado dos descendentes de Sem, é preciso agora falar dos hebreus, descendentes de Éber. Peleg, filho de Éber, teve por filho Reu. Reu teve Serug. Serug teve Naor. E Naor teve Terá, pai de Abraão. Que assim foi o 10º desde Noé, e nasceu 292 anos o dilúvio, pois Terá tinha 70 anos ao nascer Abraão. Naor tinha 29 anos quando teve Terá. Serug tinha 30 anos quando teve Naor. Reu tinha 32 anos quando teve Serug. Peleg tinha 30 anos quando teve Reu. Éber tinha 34 anos quando teve Peleg. Salá tinha 30 anos quando teve Éber. Arfaxade tinha 35 anos quando teve Salá. E Arfaxade, filho de Sem e neto de Noé, nasceu 2 anos após o dilúvio. Abraão teve 2 irmãos. Naor e Arã. Este morreu na cidade de Ur, da Caldeia, onde ainda hoje se vê o seu sepulcro, e deixou um filho de nome Ló e 2 filhas, Sara e Milca. Abraão desposou Sara, e Naor desposou Milca. Terá, pai de Abraão, tendo concebido aversão pela Caldeia, porque lá perdera o filho Arã, deixou-a e foi com toda a família para Arã, na Mesopotâmia. E lá morreu, com a idade de 205 anos. A duração da vida humana já ia a pouco diminuindo. Continuou a diminuir até Moisés, e foi então que Deus a reduziu a 120 anos, o tempo que viveu esse admirável legislador. Naor teve de sua mulher Milca 8 filhos: Uz,
Bus, Quemuel, Quezed, Azo, Pildas, Gilaf e Betuel. De Reumá, sua concubina, teve Teba, Gaã, Taás e Maca. Betuel, que foi o último filho de Naor, teve um filho de nome Labão e uma filha de nome Rebeca.